acompanharmos a lição ali. Amém. Ali na tela. Glória a Deus. De qualquer maneira, acho que eu vou ficar aqui, vou tirar o privilégio de alguém olhar para a tela. Vou acabar ficando na frente. Tentar ficar do lado de cá. Essa é a lição de número 7, 18 de maio de 2025. O título é A Identidade e a Vida da Comunidade Cristã. Se os irmãos puderem repetir, por favor. A identidade e a vida da comunidade cristã. Texto áureo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Texto áureo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Verdade aplicada. O encorajamento é essencial para o desenvolvimento espiritual, pois promove uma cultura de amor e suporte dentro da igreja. Quando os cristãos se apoiam, eles demonstram o amor de Cristo, tornando-se um testemunho vivo de sua graça e compaixão. Esse tipo de encorajamento ajuda os crentes a manterem o foco em Cristo e nas suas promessas, mesmo diante das dificuldades. Verdade aplicada. O encorajamento é essencial para o desenvolvimento espiritual, pois promove uma cultura de amor e suporte dentro da igreja. Quando os cristãos se apoiam, eles demonstram o amor de Cristo, tornando-se um testemunho vivo de sua graça e compaixão. Esse tipo de encorajamento ajuda os crentes a manterem o foco em Cristo e nas suas promessas, mesmo diante das dificuldades. Objetivo da lição: 1. Descrever a imitação como parte da vida cristã. 2. Mostrar Cristo como um modelo a ser imitado. 3. Evidenciar o sofrimento como um privilégio de quem serve a Cristo. O texto de referência está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 até o 23. Vou ler o primeiro versículo, a igreja sucessivamente até nós chegarmos ao 23. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, tende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos diante dessa lição que fala sobre a identidade e a vida da comunidade cristã. Ou seja, falando da nossa identidade, falando da nossa vida, da nossa comunidade, nós como cristãos. Na introdução está escrito: o verdadeiro amor parceiro se manifesta no esforço paciente de ajudar e cuidar dos outros, especialmente dos mais vulneráveis e dos que têm dificuldades financeiras. Esse cuidado exige dedicação e empatia, incentivando os crentes a refletirem a segurança de Cristo em suas ações. Ao viverem de acordo com essa prática de amor e cuidado mútuo, os cristãos não apenas fortalecem a fé da comunidade, mas também atraem outros para a mensagem de esperança e salvação em Cristo. Bom, hoje, por um acaso, não vou nem dizer por um acaso, porque Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Às vezes nós usamos a palavra coincidência. Eu já ouvi alguns que até gostam de usar uma expressão não tão conhecida, uma expressão coloquial, que alguns dizem assim: Cristocidência. A gente estava lendo Atos dos Apóstolos, que fala a respeito da comunidade cristã, assim que a igreja foi fundada. Falando que eles
tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e casas, repartiam os bens que eles tinham e depositavam os seus bens, aquilo que eles possuíam aos pés dos apóstolos. Não está escrito, mas é claro, nós entendemos, está subentendido que sucessivamente os apóstolos, com aquela responsabilidade, repartiam aqueles que tinham dificuldade das coisas do cotidiano. Então, tudo quanto eles possuíam, eles repartiam entre eles, de maneira que não faltava nada para ninguém. Então, aqui, onde nós vimos essa introdução, está falando sobre o verdadeiro amor parceiro. Ele se manifesta no esforço paciente de ajudar e cuidar dos outros, especialmente dos mais vulneráveis, dos que têm dificuldades financeiras. No tempo de hoje, as coisas mudaram. Mas nós aqui, como Igreja do Senhor, mais propriamente dito, nesse ministério, nós temos a graça de Deus e a capacidade que Ele dá para cada um, que cada um tem a sua condição financeira. Mas, às vezes, um tem um pouco a mais do que o outro, o tempo foi passando, cada um adquiriu com seus próprios esforços, com o seu trabalho. Hoje em dia, é diferente do tempo da igreja primitiva. Mas, mesmo assim, nós louvamos a Deus que não falta nada para ninguém que está aqui. Para a glória de Deus, nós temos aqui o coração predisposto, voluntário, aberto, cada um aqui de forma voluntária e coletiva, tem amor nos seus corações, de maneira tal que, se tiver alguém que é desempregado, sempre tem aqui alguns recursos financeiros, às vezes umas cestas básicas, algumas coisas que nós repartimos uns aos outros aqui, não de maneira que um dê alguma coisa para o outro assim de uma maneira aleatória, mas através das ofertas que nós escolhemos aqui nos cultos, através de outros recursos, aqueles que necessitam. Eu tenho observado aqui que às vezes tem pessoas do nosso meio que às vezes até depende de alguma coisa, que nem, elas não se expressam, mas alguém entre nós, observando e se preocupando com a dificuldade de cada um, voluntariamente, rapidamente, já procura ajudar. Eu tenho visto isso. Não vou aqui expor ninguém, mas para a glória de Deus eu tenho visto isso acontecer. Ainda que os tempos mudaram, ainda que as coisas tendem mesmo a se modificar no decorrer do tempo, mas é a mesma coisa, para a glória de Deus. E é bom que nós continuemos assim, porque está escrito que esse é o verdadeiro amor parceiro. Agora, no 1.0, está dizendo: a dos cristãos como filhos da luz. Está destacando aqui 1 Tessalonicenses 5,5. Paulo se refere aos crentes como filhos da luz e filhos do dia. Essa expressão destaca a nova identidade que os cristãos possuem em Cristo, separada das trevas e desafios para viver na luz. A metáfora dos filhos da luz enfatiza o chamado à santidade e o rompimento com o passado pecaminoso, instigando os crentes a refletirem a luz de Cristo. Ou seja, hoje nós estamos considerados pelo próprio Senhor e por cada um de nós mesmos, pela nossa própria comunidade, porque nós estamos vendo isso, somos testemunhos vivos de que nós somos filhos da luz. Ou seja, ainda que tenha alguém que nasceu num lar cristão, que veio de um berço do Evangelho, que teve de Deus a graça de não experimentar as coisas terríveis desse mundo, também são filhos da luz, juntamente com aqueles que eram do caminho tortuoso, viviam em trevas, mas agora transformados, ambos estão refletindo a luz de Cristo. Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. E aqui o comentarista está destacando que Paulo se refere aos crentes como filhos da luz e filhos do dia. Então nós, aqui nessa metáfora de filhos da luz, somos chamados à santidade e o rompimento com o passado pecaminoso. Ou seja, nós estamos rompendo dia após dia, deixando
aqueles pecados pelos quais muitos de nós eram dominados, vivíamos, vamos dizer assim, aqueles que viviam em trevas, mas hoje nós não estamos mais em trevas, somos transformados, estamos na luz de Cristo, e nós temos a responsabilidade, através da pessoa do Espírito Santo e a palavra de Deus, refletirmos essa luz, para que aqueles que ainda estão em trevas possam olhar para nós e verem a luz de Cristo em nós. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. 1.1. A unidade e o amor fraterno na comunidade. Paulo exortou os crentes tessalonicenses a viverem em amor e unidade. Exortar quer dizer chamar a atenção com brandura, é dar uma advertência com amor, com brandura. Por exemplo, um professor que tem na sua sala de aula um aluno que está fazendo bagunça por serem criança, fazendo algumas travessuras de maneira que atrapalha a sua aula e os demais que estão aprendendo, o professor, de uma forma inteligente, de uma forma mansa, tranquila, chama a atenção daquele aluno, de maneira que os outros também reflitam e saibam que aquele que está fazendo aquele ato não possa continuar, e eles também aprendem a não fazer da mesma forma que ele. Assim todos aprendem da mesma forma, chamando a atenção com brandura. Assim como também um pai que chama a atenção de um filho que tem que ser corrigido, mas com amor ele corrige para que o filho não continue fazendo o que está errado. Então, exortar é isso, é chamar a atenção com brandura. Então aqui está dizendo, Paulo exortou os crentes tessalonicenses, ou seja, os crentes da igreja de Tessalônica, a viverem em amor e unidade, enfatizando que a comunidade cristã deve ser marcada por afeto genuíno e pelo cuidado mútuo. Ou seja, Paulo chamando a atenção dos crentes de Tessalônica que eles deveriam viver em amor e unidade. Onde tem amor, já tem tudo. Ainda mais quando esse amor é mútuo, ou seja, daqui para lá, de lá para cá. Quando todos se amam mutuamente, da mesma maneira, do mesmo jeito, com o mesmo sentimento, o sentimento recíproco, o sentimento que se dá em troca, e de maneira que há unidade. O pastor Zé Antônio aqui sempre pregou aqui sobre a unidade, e nós acabamos tendo aqui um privilégio de desfrutarmos de uma revista que fala sobre a unidade cristã. Não é à toa que no Antigo Testamento está escrito nos Salmos 133, que todos nós conhecemos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivendo unidos, ainda mais em amor, nós temos tudo. Glória a Jesus. 1.2. O chamado ao encorajamento mútuo. Paulo incentivou os tessalonicenses a se apoiarem e encorajarem uns aos outros, especialmente em meio às provas e na expectativa da segunda vinda de Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5:11. Esse apoio mútuo não só fortalece a fé individual de cada crente, mas também ajuda a construir a unidade e a firmeza da comunidade cristã, ou seja, incentivou a se apoiarem e encorajarem uns aos outros, especialmente em meio às provas e na expectativa da segunda vinda de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a passarmos por muitas coisas. Problemas de saúde, às vezes o desemprego, às vezes uma afronta da parte de alguém que talvez nós nem esperamos. Infelizmente, a morte chega no meio da nossa parentela, ou alguém da família, ou outras coisas mais. Mas nós devemos ficar firmes, devemos ter nossa fé firmada na pessoa de Cristo, sabendo que nós estamos aqui, como diz em Hebreus, por um poucochinho de tempo. É assim que está escrito na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Nós estamos aqui
passando por apenas um período, passando aqui por um estágio. Estamos aqui enfrentando tantas dificuldades, uns maiores do que os outros, e vamos passando por esse estágio, vamos aprendendo, vamos caminhando, sem esmorecer no caminho, sabendo que o nosso coração não está colocado aqui nas coisas dessa vida. Ainda que nós passemos por dificuldades, passemos por lutas e tantas outras coisas, sabemos que nós estamos aqui só por um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Sabemos que estamos aqui, mas a nossa pátria não é aqui. Diz o apóstolo Paulo, nossa pátria está nos céus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Glória a Deus. Então vale a pena nós permanecermos firmes, vamos continuar firmes. Amém. Haja o que houver, porque isso acontecer, Glória a Deus. seja no momento das provas, seja no que for, nós temos que sempre ter essa expectativa da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja está muito próximo. A cada dia que se aproxima, as catástrofes que são anunciadas na TV, na mídia de modo geral, tem que fazer com que a nossa fé seja mais aguçada ainda, e muito mais a nossa esperança, porque nós sabemos que Jesus está no nosso caminho. Em breve nós vamos embora. Glória a Jesus. Cuidado dos irmãos na fé com amor e paciência. Paulo também instruiu os Tessalonicenses a agirem com paciência e cuidado para com os mais fracos na fé, demonstrando compreensão e apoio prático. Paciência e cuidado. Paciência é uma dádiva. Paciência é uma coisa maravilhosa, mas não é fácil. Ter paciência, desde criancinhas, nós ouvimos por algumas vezes nossos pais, os mais velhos, nossos avós, aqueles que nos criaram, a dizer: menino ou menina, não faça isso de novo, hein? Vou perder minha paciência. Uma ameaça que nos amedrontava, porque nós sabíamos quem é que estava falando conosco. Se perder a paciência, nós sabemos que o castigo pode vir dobrado. Mas a paciência é uma virtude, porque na Bíblia Sagrada está escrito: na vossa paciência possuir a vossa alma, ou a vossa salvação. E a paciência é uma virtude tão maravilhosa, tão graciosa, que o salmista escreveu no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós, como cristãos, com a luz que devemos refletir, não podemos perder a paciência de forma alguma, porque a paciência já nos fala da esperança, e quem é paciente está sempre esperando. E quem está pacientemente esperando no Senhor, ele já está com uma fé gerada dentro de si, sabendo que vai acontecer no momento certo, na hora certa, quando o Senhor determinar, no momento em que Ele quiser, vai acontecer. Basta nós esperarmos, aguardarmos. E o salmista foi muito feliz e enfático quando ele disse: esperei com paciência pelo Senhor. De tal maneira que ele disse que o Senhor se inclinou para ele. Já pensou? A paciência gerada em nossos corações mexe tanto com o coração de Deus, que faz com que lá do alto do seu sublime trono se incline para nós. Agora, se nós, diante de provações, dificuldades, ou seja, perdemos a paciência, vamos perder a bênção, pastor. Perdeu a paciência, perdeu a bênção. Mas vamos permanecer, vamos ter paciência, vamos pedir: Senhor, me dá calma, me dá paz, me dá tranquilidade. E está dizendo que Paulo instruiu os Tessalonicenses a agirem com paciência e cuidado para com os fracos na fé, demonstrando compreensão e apoio prático. Ou seja, aquele que é fraco na fé precisa de um apoio, precisa de uma maior compreensão, precisa de que aquele que está um pouco mais fortalecido na fé, que tem um pouco mais de experiência com Deus, o trate de uma maneira especial,
que dê um pouco mais de atenção, porque quem está fraco precisa também se fortalecer. E quem é um pouco mais forte tem que ajudar aquele que é mais fraco. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Tessalonicenses. Que nós temos que ter paciência e cuidado com aqueles que são fracos. E ele exortou a ajudar os que enfrentam dificuldades e são longânimes em relação a todos, mesmo aqueles que podem ser difíceis de lidar. É uma outra coisa, é uma virtude muito grande, porque aquele que tem paciência, às vezes, o primeiro sentimento que talvez possa vir é do revide. Mas nós somos diferentes do que aqueles que ainda não se encontraram com Cristo. E quem ainda não entregou sua vida para Jesus, por qualquer coisa, por um fio de cabelo, perde a paciência, já pensa na vingança e já quer logo revidar. Mas não é assim. Jesus ensinou uma lição para nós, que hoje em dia a gente quase não fala mais, mas ele falou que quando alguém te ferir numa face, dá a outra. Mas não quer dizer assim, ó, ninguém bateu na minha face, não, vem cá, bate o outro para mim, pode bater. Não é isso, nesse sentido. Alguém feriu a sua face, você vai dar outra de que maneira? Fazendo bem àquela pessoa, se for possível. Porque você vai fazer uma demonstração de que você é diferente. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Eu, quando era novo convertido, eu fui afrontado por alguém que percebeu que Jesus entrou na minha vida e mudou o meu viver, o comportamento estava mudando. Aí esse alguém, usado pelo adversário, para tentar me afrontar, falou comigo sobre essa da outra face. Mas Deus me deu uma graça para poder responder de outra maneira, dizendo que nós estamos sendo transformados por Cristo, nós não vamos revidar da mesma maneira, mas que também nós somos protegidos pelo Senhor. A amado falou assim, ó, agora tem que bater na sua face, você tem que ficar quieto e ainda vou bater na outra. Aí foi bom, não é assim não. Porque a pessoa também que acha que tem que pegar um cristão e prejudicar ele, ou tentar ridicularizá-lo, ou até mesmo agredi-lo, ainda que um cristão seja agredido por alguém, ele é protegido pelo Todo-Poderoso, ele é protegido por Deus. O Senhor disse na sua palavra, minha é a vingança é do Senhor. Nós hoje somos tratados pelo próprio Senhor como a menina dos olhos de Deus. Quem toca no servo de Deus, quem toca naquele que Deus chamou, naquele que Deus protege, naquele a quem Deus ama, está tocando no próprio Senhor. A consequência pode vir drasticamente a tais pessoas, de maneira que nós nem precisamos de agir. Passamos por afrontas, passamos por ameaças e tantas outras coisas. Vamos buscar o Senhor. Vamos continuar pedindo o Senhor para nos cultivar e nos dar paciência. E ao invés de nós revidarmos, às vezes, uma afronta, através de palavras que nos lançam, que são palavras que tentam arrancar de nós uma ira, um nervosismo, para nós revidarmos assim de imediato, às vezes é muito melhor nós ficarmos em silêncio. Lamentações de Jeremias está escrito, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Estamos no processo da salvação. Vamos aguardar em silêncio, vamos ter paciência. O Senhor está vindo aí. Aleluia. Vale a pena esperar. Glória a Deus. Jesus disse, glória a Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aleluia, estamos com aquele que nos dá a certeza da vitória. Graças a Deus. Viver em alegria e oração constante. Paulo aconselhou os irmãos tessalonicenses a serem sempre alegres e a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:16 e 17. Este estilo de vida reflete uma confiança contínua em Deus, independentemente das circunstâncias. Aí está destacado aqui na lição, orar sem cessar, que é no versículo 18. Orar sem cessar, porque assim nós devemos estar sempre de joelhos dobrados, vamos comer, vamos beber, vamos vestir, vamos
trabalhar, não vamos estudar, não vamos a lugar nenhum, vamos ficar só com os joelhos no chão, porque está escrito, orar é necessário. Não dessa forma. Temos o nosso tempo que nós nos separamos para Deus. A recomendação bíblica que Jesus nos deu em Mateus capítulo 6 é: e tu, quando orares, entre no teu quarto, ou no teu aposento, dependendo da tradução, e feche a tua porta, e ore a teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto ou em oculto te recompensará. Tem os momentos que nós estaremos a sós com Deus, no nosso particular. Mas tem alguns momentos que nós estaremos orando no momento que nós estamos trabalhando, no momento que nós estamos talvez dirigindo um veículo, no momento que nós estamos no colégio, na faculdade, no momento que nós estamos fazendo alguma outra coisa, que nós não temos aquele tempo de dobrarmos o joelho, mas nossos pensamentos ligados ao trono da graça de Deus, sempre levando nossos pensamentos ao Deus Todo-Poderoso, que sonda os nossos corações, que tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. Ele vê o nosso íntimo, vê o âmago da nossa alma, conhece nossas necessidades, ele sabe até o que nós pensamos. E a recomendação bíblica é o quê? Colossenses, capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Então nós vamos sempre ficar focados lá em cima, no trono da graça de Deus. Com esses pensamentos assim, estaremos sempre orando sem cessar. Glória a Jesus. E a oração também é um estímulo, é uma alavanca, é uma proteção, é um escudo que nós temos. É também uma grande oportunidade de nós falarmos com Deus, sabendo que o nosso Deus não é feito por mãos de homens, não é uma imagem, não é um amuleto, não é um pedaço de barro, não é um Deus morto, não, mas é um Deus vivo. E se Ele é vivo, Ele ouve, Ele vê, Ele age, Ele se manifesta, Ele fala, Ele trabalha, Ele ajuda, Ele socorre, Ele sempre atende. É o Deus vivo. E a palavra orar quer dizer falar. Orador é aquele que está falando. Mas nós, quando estamos orando, nós não estamos falando sozinhos. Estamos falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer. Nós estamos falando com aquele que é o socorro bem presente na angústia. Então nós temos que viver sempre em orações. Glória a Jesus. Gratidão como marca dos filhos de Deus. Paulo instrui os crentes a dar graças em todas as situações, mostrando que a gratidão é uma resposta natural para aqueles que reconhecem a graça de Deus em suas vidas. Então, o verdadeiro cristão está sempre agradecendo. E não tem nada melhor do que a gratidão. Um exemplo aqui para nós. Uma pessoa dá um presente para algum de nós, ou nos ajuda em alguma coisa, aí nós viramos as costas e vamos embora. Aí aquela pessoa que às vezes presenteou, deu de todo o coração. E dependendo da situação, aquela pessoa que deu alguma coisa, presenteou alguém, sem resquício no coração, sem esperar nada em troca, sem precisar de um elogio, alguma coisa, talvez não entenda, não vai achar ruim, mas há às vezes alguma outra pessoa que possa pensar, nem me agradeceu. Mas a obrigação de quem recebe é sempre agradecer. E nós recebemos de Deus a sua graça, os seus benefícios, a sua proteção, a sua presença conosco, que é a mais importante, a presença do sol e da chuva. Recebemos de Deus tudo, o abrigo, o conforto, os recursos financeiros, os remédios que nós precisamos. Recebemos de Deus um teto, nos abriga do sol, da chuva, do calor, do frio, proteção das hostes espirituais moldadas nas regiões celestiais. Tantas vezes, tantas catástrofes vêm ao nosso encontro que nós nem imaginamos. O Senhor, com a sua forte mão, está guardando, amparando, porque a sua palavra diz que Ele é nosso escudo e broquel. Tem
coisas que nós nem sabemos, que nós devemos sempre estar agradecidos. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus contou que está escrito que Jesus tinha curado 10 homens leprosos, 10. Daqueles 10, quantos voltaram para agradecer? Um somente. Então 9 só receberam e foram ingratos. Isso não é bom. E o apóstolo Paulo está recomendando: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito bom. Se nós falamos que nosso Deus é vivo, então Ele também se alegra. E para nós alegrarmos tendo o coração de Deus, vamos ser gratos a Ele. Tendo pouco ou tendo muito, passando por uma dificuldade, ainda nem recebemos que talvez almejamos, mas vamos ser gratos. A gratidão é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Agora, a chamada ingratidão, o contrário da gratidão, é terrível, muito triste. E por que sermos ingratos a Deus? Que o maior presente, a maior dádiva que Ele poderia nos dar foi o seu próprio, único Filho, unigênito do Pai, que poderia vir para morrer no meu, no seu, em nossos lugares, sem ter culpabilidade de nada, sem dever nada para ninguém. Levou sobre si um madeiro, uma cruz, e desde o Antigo Testamento estava escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já pensou? Alguém que não deve nada para ninguém ser considerado como maldito, maldição. A maldição que era para nós por causa do pecado, porque assim como o pecado entrou, quando o pecado entrou, a maldição veio para toda a humanidade. Aí Jesus veio para que nós fôssemos salvos, para que nós sejamos salvos, pegou toda essa maldição que era lançada sobre nós, lançou sobre ele, e ele sem dever nada. Já parou para pensar no negócio desse? Como é que pode alguém sem dever nada morrer no lugar de todo mundo? Jesus fez isso. Era para aquela cruz ser para mim, para cada um de nós. Jesus levou sobre si. Então nós temos que agradecer muito, temos que ser gratos pelo ar que nós respiramos, por tudo. Gratidão é uma coisa tremenda. E a gratidão também atrai coisas boas. Quanto mais agradecidos nós formos, mais nós estaremos para receber. Porque aquele que presenteia sempre terá o prazer de presentear ainda mais. Porque aquele que recebe já tem um coração voluntário, predisposto, aberto, está sempre alegre e agradecendo. Então a tendência é dar mais. Glória a Jesus. Observe que a gratidão, mesmo em meio às dificuldades, é uma atitude que fortalece o crente, ajudando-o a lembrar-se das promessas do cuidado contínuo de Deus. Cuidado contínuo. Deus está sempre cuidando de nós de forma contínua. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus. O texto das profecias e do discernimento. Paulo instruiu os Tessalonicenses a não desprezarem as profecias, mas também a testarem todas as coisas e reterem o que é bom. Ele diz: examinai tudo, entende o bem. Então o crente também tem que ter aquela peneira espiritual. O que é peneira? Aquele que já viu uma obra, uma construção civil, sabe que alguém vai pegar uma terra, vai passar na peneira, vai pegar uma areia, vai passar na peneira, às vezes um cimento que está um pouco empedrado, mas para poder usar um pouco daquele cimento para não jogar todo ele fora, passa ele na peneira. Aquilo que passar no fundo da peneira é aquilo que tem utilidade ainda. Aquilo que não passar vai ser jogado fora. Então, o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica que eles não deveriam desprezar as profecias, mas deveriam examinar tudo e ter o bem.
existem profecias e profecias. Existem aqueles que proferem palavras boas. E existem também aqueles que proferem palavras ruins. Mas nós temos que fazer o quê? Usarmos a peneira espiritual. O que for bom, vamos guardar. O que não é, jogar fora. Examinar e tudo, não é. Então, um ditado popular antigo que fala que nem tudo que brilha é prata, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que nós achamos que é bom, verdadeiramente é. Nós temos que pedir de Deus o que está escrito aqui? Discernimento. Discernir entre o que é certo, entre o que é errado, e vamos reter só aquilo que é bom. Glória a Jesus. Guardando-se do mal e buscando a santificação. Paulo encerra sua exortação aos Tessalonicenses, incentivando-os a evitar toda forma de mal e a buscar a santificação completa em Deus. Aí tem um versículo, no 5:23, que fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito conservados plenamente, na totalidade, porque nós somos constituídos por essas três coisas: corpo, alma e espírito. Mas nós temos que cuidar dos três e de forma irrepreensível. A vida se manifesta no corpo. Se o corpo está se movendo, é sinal que tem vida dentro dele. A alma, a fonte das emoções, dos sentimentos, das faculdades mentais. E, além de tudo, nós temos o espírito. Está escrito: e o corpo volte à terra do que o era, o espírito volte a Deus do que o deu. Um dia esse corpo mortal vai tombar aqui, se Jesus não vier até lá. Como diz um presbítero que o José Cedeiro conhece, ele, se tratando disso, ele falava assim: olha, esse negócio de entrar na fila, chamar pela senha, eu estou fora desse negócio, hein? Eu quero subir na caravana. Ele falava assim: pastor Sael, está querendo dizer que ele não queria passar por essa antecipação, não. Ele queria subir na caravana, mas tendo aquele privilégio que o apóstolo Paulo, escrevendo as Tessalonicenses, mesmo disse que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, arrancados. Nem lei da gravidade vai nos impedir. Vamos subir já com corpos incorruptíveis, transformados, juntamente com aqueles que vão ressuscitar, e vamos subir ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele. Mas para isso, nós temos que nos cuidar aqui. Cuidar do nosso corpo. Onde nós colocamos os nossos corpos? Como nós estamos conduzindo o nosso corpo? Nosso corpo está fazendo aquilo que Deus se agrada? Ou como nós estamos cuidando desse templo aqui que foi dado por Deus da melhor maneira? Estamos sendo relaxados, não estamos nem aí. E da nossa alma também, nossos desejos, os nossos pensamentos, nossas vontades. E a palavra de Deus está dizendo, está requerendo, tem que ser plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é uma coisa irrepreensível? Uma coisa que não é dada à repreensão. Irrepreensível é aquele que não tem motivo por ser chamado a atenção de ninguém. Não é dado à correção. Então é alguém que está sobriamente, com os pés no chão, sabendo o que está fazendo e fazendo de uma maneira correta, a não se dar, infelizmente, a ser redarguido, a ser exortado, a ser chamado a atenção, ou até mesmo passar até vergonha diante de alguém. Então, nós temos que nos conservar na presença do Senhor. É tão bom quando alguém fala assim: aquele ali, ó, vou te falar, ó, ele se cuida muito bem, cuida bem do corpo dele, cuida bem da sua alma, não abre a boca de forma precipitada, não fala besteira, quando abre a boca só fala coisa boa. Ó, aquele ali,
Se aquele ali não subir para o céu, mais ninguém sobe, porque ele é um cristão de verdade. Aquele ali é um testemunho exemplar. Ele tem uma vida verdadeiramente na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Não dá da repreensão. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa luz que nós comentamos no começo da lição, a luz que reflete a Cristo. Você tem que ver Cristo em nós. E ao olharmos para nós, para os nossos corpos, ainda que estamos aqui por um pouco de tempo, mas as pessoas têm que ver algo diferente. E nós temos que pedir a Deus essa graça, essa sabedoria, de nos mantermos conservados, porque o Senhor virá. Pelas coisas que estão acontecendo, não vai demorar. Cada coisa que tem acontecido aí. Então nós temos que, através do que o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, buscar a santificação. Porque a busca pela santificação é uma resposta à obra do Espírito. O Espírito Santo é uma luz do quê? O Espírito Santo. Na vida do crente, que o capacita a viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Então vamos pedir a Deus essa capacitação, vamos nos santificar. Santificar quer dizer separar-se para Deus. Vamos nos separar de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que nos esquece o Espírito Santo. Está escrito aqui, olha, e não extingais o Espírito Santo. Não deixar as coisas do Espírito Santo em extinção. Não abandonarmos as coisas espirituais. Não tornarmos aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, aquilo que é bom, em alguma coisa profana. Ou seja, não vamos tornar aquilo que é espiritual em coisa comum. Tornar em profano é fazer aquilo que é espiritual em comum. Não. Aquilo que é espiritual é eterno. Aquilo que é comum, natural, vai ficar por aqui. Mas aquilo que nós recebemos de Deus, seja dom espiritual, seja o que for, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos santifique, que nós nos separemos mais e mais para Ele, porque nesses últimos dias que nós estamos na face da terra, o Senhor ainda está por derramar uma graça sobre graça sobre nossas vidas, está para nos encher do seu Espírito Santo, está para nos renovar. Já foi dito aqui que coisas extraordinárias estão por acontecer antes da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Estejamos preparados, vamos nos santificar, nos separar mesmo das coisas do mundo, vamos nos abster das coisas do mal, vamos ficar firmes porque o Senhor vem aí. Glória a Jesus. Não podemos perder a bênção. Isso já foi até dito aqui, não podemos ser como aquele atleta que corre, se prepara, aí quando está quase completando a carreira, na última volta, perde o fôlego, ou sofre uma contusão, ou dá uma câimbra, ou então estou cansado, não vou mais, não parar por aqui. Ele para, não completamente chegado. O que adiantou aquele trabalho todo, aquela preparação toda? Não completou a carreira, não completou a corrida. Vamos chegar até o fim, em nome de Jesus, não podemos parar. A identidade cristã e a vida em comunidade. Na igreja de hoje, a identidade como filhos da luz deve motivar os cristãos a viverem de forma distinta do mundo, cultivando unidade, amor e compromisso com o Evangelho. A prática do encorajamento e do cuidado mútuo fortalece a vida comunitária e o testemunho do amor de Cristo. Uma comunidade que reflete a luz de Cristo é uma comunidade que atrai o mundo para o Evangelho, cumprindo sua missão de proclamar a verdade e o amor de Deus. Igreja de hoje, identidade como filhos de luz, filhos da luz. Todos nós temos uma identidade, somos identificados por filhos da luz. Então, as pessoas têm que nos conhecer e nos conhecem assim. E o cristão tem que viver de forma distinta do mundo. Unidade, amor, compromisso com o Evangelho. Somos tentados o tempo todo a perdermos essa essência, a deixarmos que essas coisas continuem acontecendo conosco.
dia após dia as armadilhas vão chegando. Comentando com o evangelista Deus, irmão do trabalho, a gente tenta se esforçar para tentar fazer o melhor, para dar um bom testemunho. O adversário é terrível, ele tenta de um jeito, tenta de outro. Às vezes, por causa de normas, regras de empresa, e você tem que obedecer às normas, claro, dentro do padrão e daquilo que é possível, é claro, não fazer uma besteira, obedecer uma norma que talvez vai prejudicar todo mundo. Mas às vezes, porque você obedece às normas numa empresa, tem alguém que talvez não obedeça, aí às vezes o seu superior hierárquico na empresa que você trabalha te coloca à prova de maneira tal que você tem quase que ser um delator daquele que não cumpre a norma. O sangue de Jesus nos cubre, Deus tem misericórdia de nós. Eu passo esse tipo de prova aí, eu peço que a igreja olhe por mim, que mesmo quando eu estava lá fora, eu não fazia isso, não conseguia fazer isso, delatar pessoas. Cada um responde por si. As empresas, aqueles que trabalham nas empresas, já são maiores de 18 anos, tem mais crianças. Mas às vezes nós somos colocados à prova. E o mundo em que nós vivemos estão fazendo assim, várias armadilhas para que o cristão seja acuado, para que ele, talvez, se não conseguir de Deus uma sabedoria tal para sair de certas situações, ou ele perde o emprego, ou ele coloca alguém para perder o emprego, porque ele é colocado numa situação que talvez não deveria. E nessa hora que tem que ter de Deus o discernimento. Uma vida marcada por alegria, oração e gratidão. Então nossa vida tem que ser marcada por essas três coisas. Nós temos que ser alegres. Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Está escrito em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. O cristão tem que ser alegre. Ainda que talvez eu tenha certa dificuldade às vezes. Às vezes as pessoas que me conhecem me têm como sisudo, semblante fechado, mais sério. Esse é o meu jeito de ser. Não quer dizer que eu sou frustrado, sou triste, estou cabisbaixo, eu não sou uma pessoa alegre. Não, isso é o comportamento de cada um. Já tem aqueles que são com paraquedas, está sempre sorrindo, se abrindo para todo mundo, aquela espontaneidade, não, meu irmão? Eu vou até ver aquele sorriso empolgado lá. Não é propaganda, não, tá? Um sorriso bonito, isso aí vai de cada um. Mas o cristão tem que servir ao Senhor não por obrigação, não por imposição, mas com alegria, em oração e gratidão. E para concluirmos, a unidade e a vida da comunidade cristã é a maneira como os irmãos em Cristo tornam-se idênticos, isto é, como cada membro do corpo de Cristo percebe o seu relacionamento com Deus. É igual que o evangelista Deus começou a dar um estudo aqui, graças a Deus, repassando lá na congregação, nós estamos começando com Santa Cruz, falando sobre os membros do corpo, que o pé não pode querer ser mão, a mão não pode querer ser olho, o olho não pode querer ser ouvido, ou cada parte do membro, cada parte do corpo, sendo um membro seu particular, achar que tem mais importância ou menor importância do que os demais. Não, todos são o mesmo corpo, nenhuma parte do corpo é de menor valia, não, todos são importantes. Então todos nós, como corpo, nós temos que ser idênticos na unidade, idênticos na disponibilidade de sermos usados, idênticos ao estendermos a mão, idênticos no ajudarmos, idênticos a orarmos uns pelos outros, idênticos em tudo, para que nós possamos exalar o suave cheiro do conhecimento de Cristo, e para que nós possamos ser, como Cristo disse, sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe a todos, me perdoe se eu falei demais, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.